Olá a todos, então continuando o nosso bloco de colagenoses, lembrando que a gente já falou de lúpus e síndrome de fosfolípide, quero falar agora para vocês tanto de esclerose sistêmica quanto de Sjögren, tá? Eu separei as aulas, na verdade, vamos falar primeiro de esclerose sistêmica e depois de síndrome de Sjögren. Então, quando a gente fala de esclerose sistêmica, a gente está falando de uma doença rara, tá? De uma incidência de mais ou menos 11 casos por milhão ano. Aqui no Brasil, a gente estima que tenha mais ou menos 50 mil casos de esclerose sistêmica. Os maiores ambulatórios de esclerose sistêmica do Brasil têm 800 a 900 pacientes matriculados. É uma doença com predomínio feminino, como toda boa doença reumatológica, tirando as espondiloartrites, um predomínio de 4 mulheres para um homem. Quando a gente fala de esclerose sistêmica, a gente está falando de uma doença extremamente mórbida, tá? Mesmo em formas leves, principalmente o acometimento cutâneo e multivisceral, é um acometimento que pode trazer um dano importante para o paciente no seu dia a dia. Uma doença mais comum entre os 45 e 65 anos de idade, a gente vê mesmo realmente essa curva de incidência a partir dos 45, e ela é fisiopatologicamente caracterizada por uma síntese excessiva de matriz extracelular, lembrando principalmente dos fibroblastos como sendo uma célula mãe da esclerose sistêmica, levando à deposição de colágeno. E não só isso, associação com uma vasculopatia. Então aqui, é uma doença que tem essa tendência de ativação de fibroblastos e vasculopatia associada. E é isso que a gente vê na prática, do dia a dia. Notem, uma paciente aqui exposta, né? Se eu não me engano, isso aqui foi uma exposição no metrô. Aqui em São Paulo é muito comum ter essas exposições, principalmente para conscientização das doenças reumatológicas. E eu noto aqui, principalmente, devido ao espessamento cutâneo dessa minha mão, a deposição excessiva de matriz extracelular, eu tenho a garra esclerodérmica. Essa garra esclerodérmica, inclusive, notem que eu tenho, difícil de ver, mas tem pequenas telangiectasias sugerindo o componente de vasculopatia. E, se a gente notar bem de pertinho aqui, tem algumas úlceras digitais também sugerindo que eu tenho uma má distribuição ao fluxo arterial distal pela vasculopatia. E notem, no rosto dessa paciente, tá? Uma microstomia importante, um afilamento do nariz. Notem como eu tenho esse aspecto aqui de pele não enrugada, sugerindo que eu tenho um componente aqui de espessamento cutâneo. Não enrugada, tá? Sugerindo espessamento cutâneo associado. Então vejam, é muito importante diferenciar o quadro sistêmico, multissistêmico da esclerose sistêmica da esclerodermia isolada. A esclerodermia isolada cutânea, ela pode ser manifestar da clássica morféia, e da forma localizada, eventualmente em golpe de sabre. E diferenciar das formas sistêmicas que a gente conhece, principalmente a cutânea difusa e a cutânea limitada. Eu não vou falar especificamente separadamente dela, mas existe uma forma de esclerose sistêmica cineesclerodérmica, onde eu tenho as manifestações viscerais características da doença, mas sem espessamento cutâneo. A forma localizada é aquela onde eu tenho até alteração cutânea, mas eu não tenho acometimento visceral, não tenho acometimento sistêmico associado. Notem, por exemplo, aqui uma lesão bem localizada em golpe de sabre. Parece que eu bati com um sabre na perna desse paciente. É uma lesão com um centro marmoráceo esbranquiçado e com uma borda mais eritematosa, onde tem um aspecto até endurecido quando eu palpo nessa região. E a morféia, essa lesão de aspecto aqui nodular descrita com a área central, aqui sim muito visível, clara, esbranquiçada, com um bordo levemente eritematoso ao redor. Isso aqui, se a gente palpa, a gente nota que tem esse aspecto de pele espessa, tá? Bom, notem. Primeiro, eu quero falar para vocês aqui, então, das formas agora sistêmicas. Primeiro, da forma cutânea limitada. Ela é descrita e definida por forma cutânea limitada, por quê? Porque ela é limitada ao pescoço, à face e à região distal, tá? Deixa eu vir um pouquinho mais perto da câmera para mostrar para vocês. Distal, ou seja, daqui para baixo. Tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. O distal de membros inferiores é de joelhos para baixo. Ela geralmente é uma doença um pouquinho mais arrastada, tá? Ela vem de um Renault de longa data, pode ser até de 5 anos que o paciente vem apresentando o fenômeno de Renault e começa só depois a ter um espessamento cutâneo limitado a essas regiões. E tem a associação com um autoanticorpo chamado anticentrômero. Especificamente o anticentrômero e a forma cutânea limitada, inclusive, elas estão associadas a aumento da pressão da artéria pulmonar, ou seja, a hipertensão pulmonar do grupo 1. A gente, vocês, eu, inclusive na faculdade, aprendi na reumatologia a associação muito importante com telangiectasias, doença do refluxo e calcinose, que sugere, inclusive, vocês devem ter visto já na vida, a síndrome CREST, né? Que era um acrônimo para a presença da calcinose, do fenômeno de Renault, da esofagopatia, das telangiectasias e de calcinoses. Vejam, quando eu falo desse aspecto CREST, eu lembro dessa forma.
olha, telangiectasia interessante, provavelmente um espessamento cutâneo em face. Essa paciente deve se queixar principalmente aqui de mesofagopatia característica. Mas é muito importante entender que a síndrome de Crash caiu por terra. Hoje, a síndrome de Crash é uma manifestação da esclerose sistêmica. E a gente vai avaliar onde está o espessamento cutâneo, se é uma forma cutânea limitada ou uma forma cutânea difusa. E lembrando que do Crash tem várias manifestações clínicas. O Crash tinha calcinose, e a calcinose também pode ser uma manifestação da esclerose sistêmica. Os pacientes podem ter calcinose, principalmente em região de dorso e extremidades. A outra forma, também da esclerose sistêmica, é a forma cutânea difusa. Se a gente falou da limitada, vai ter também a difusa. A difusa é aquela onde o espessamento acomete outras regiões que não apenas aquelas distais. Acomete a região proximal de membro superior, região proximal de membro inferior e tronco. Notem, a forma difusa é aquela que vem com tudo, ela é difusa mesmo, tá? Ela espessa a pele mais rápido, pode ter o fenômeno de Renault começando em conjunto com o espessamento cutâneo e tem uma interstiçopatia pulmonar bem chamativa. Existe o autoanticorpo associado principalmente com o anti-esclero 70, outro nome é antitopoisomerase 1, e o anti-RNA polimerase 3. Vejam, laboratorialmente falando, a gente tem a presença do FAN, tá? É uma colagenose, o FAN tem um papel importante. Ele não está presente em todos, né, como no lúpus que a gente falou, mas ele está presente na maioria dos pacientes, em geral, com o padrão nucleolar, sugerindo a presença de alguns autoanticorpos em específico, e centromérico, sugerindo a presença do anticentrômero. Eu posso ter aumento, principalmente, de CPK, BNP, CPK, se eu tenho miosite associada, que pode ser uma manifestação sobreposta, e BNP se eu tenho comprometimento cardíaco ou mesmo hipertensão pulmonar. Agora, o bonitinho da jogada, na verdade os bonitinhos da jogada, principalmente o anti-esclero 70, o outro nome é antitopoisomerase 1, que está principalmente associado à forma cutânea difusa e à presença de interstiçopatia, e o anticentrômero, que está associado à forma cutânea limitada e à presença de hipertensão pulmonar. Isso aqui precisa estar no quadro, isso aqui precisa estar gravado, isso aqui precisa estar decorado, que é muito importante e cai muito em prova. Bom, como toda boa doença reumática, a gente não tem critério diagnóstico, a gente tem critério classificatório. E a ideia do critério classificatório é ser extremamente específico para eu ter certeza que quem está entrando em estudo tem esclerose sistêmica. Mas é muito importante que você, como clínico, tenha sua crítica, seu conhecimento, analise os critérios, é claro, analise o paciente para dizer se esse paciente tem esclerose sistêmica ou não. Vejam, o que mais pontua no critério classificatório é justamente o espessamento de pele. Se é um espessamento proximal de mãos, a gente está falando com mais pontos. Se é um espessamento distal de mãos, a gente está falando de menos pontos. A presença de úlceras digitais e microcicatrizes, pitching scares em inglês, sugere que eu tenho uma vasculopatia distal aqui na região das minhas mãos, também pontua. A presença do fenômeno de Renault, naturalmente, pontua. A presença de anticorpos específicos também pontua. E a presença de telangiectasias também pontua. Existe um extra aqui que é um exame, que é o exame da capilaroscopia. É, na verdade, uma microscopia óptica onde eu analiso a leito vascular distal através dos meus capilares localizados na minha cutícula. Ele consegue avaliar se eu tenho, por exemplo, presença de hemorragias, deleções, dilatações, sugerindo que eu tenho uma região distal doente que fortalece ainda mais a hipótese da vasculopatia relacionada à esclerose sistêmica. Além disso, presença de hipertensão pulmonar ou doença intersticial também pontua. Se o paciente possui uma pontuação maior ou igual a 9, eu classifico esse paciente com esclerose sistêmica. Lembrando, classifico, não é diagnóstico. O diagnóstico quem dá é o médico. Notem aqui então algumas manifestações típicas da esclerose sistêmica. Notem, eu tenho a minha puffy hand, uma mão gordinha, como se fosse uma mão fofa, né? Tenho uma garra esclerodérmica, provavelmente devido ao espessamento cutâneo. Ele acaba ficando nessa posição de flexão dos meus quirodáctilos. Além disso, aqui eu não consigo ver tanto, mas parece que tem algumas pequenas telangiectasias. E aqui, quadros mais avançados. O fenômeno de Renault e uma capilaroscopia periungueal demonstrando alguns achados. Alguns capilares em arbusto, hemorragias, algumas deleções capilares. Aqui eu estou vendo um leito vascular distal bem doente. E uma úlcera digital distal aqui presente. Bom, questãozinha, né? Mulher de 63 anos de idade, com história de mãos e pés arroxados com a mudança da temperatura e cansaço há 6 meses. Então ela tem tanto vasculopatia, provavelmente ou tem uma hipertensão pulmonar ou uma interstiçopatia. No exame físico, tem úlceras digitais cicatrizadas. Tem um FA positivo com padrão centromérico. Tomografia de tórax com vidro fosco difuso, sugerindo um acometimento pulmonar, provavelmente uma interstiçopatia, confirmada pela prova de função pulmonar que demonstra uma redução da difusão e uma redução da TVF, normal é 70%. Até que se prove o contrário, a gente está falando de uma esclerose sistêmica. Aqui, com anticentrômero,
com interstiçopatia, mas enfim, é mais comum hipertensão pulmonar, mas pode ter interstiçopatia também no anticentrómero. Uma mulher de 40 anos de idade vinha observando que há alguns anos a ponta dos dedos ficava arroxeada ao lavar as mãos em água fria. Nos últimos meses, passou a referir intensa fadiga, edema e dor nas mãos, além de presença, olha só, do enrijecimento da pele das mãos e dos antebraços. Foi examinada pelo médico que solicitou alguns exames e aí a pergunta é: qual é o correto da interpretação desses exames? Então vejam, primeiro, letra A. Se o FUR vir positivo, deve pensar em lúpus, aqui a clínica é soberana, tá? Letra C. O anticorpo anticentrómero é detectado em mais de 80% dos casos da forma difusa, não lembra, é a forma limitada. Letra E. É comum a positividade para o fator reumatoide anti-CCP para a forma difusa? Ninguém falou disso, isso aqui não é artrite reumatoide. Letra B. Os anticorpos anti-topoisomerase e anticentrómero têm sensibilidade elevada, mas são pouco específicos. Pelo contrário, eles são menos sensíveis e mais específicos, principalmente se eu tenho outros sintomas clínicos associados. Aqui só sobra um, a letra D, ou seja, o antisclero 70 ou o outro nome que é antitopoisomerase 1 é um preditor de mau prognóstico. De fato, ele está associado à doença difusa, que é uma doença de pior prognóstico, sendo um marcador de risco para o diagnóstico e o desenvolvimento de doença intersticial pulmonar. Corretíssimo, gabarito letra D te dado uma excelente questão. Qual das alternativas abaixo apresenta um anticorpo com alta especificidade para o diagnóstico da esclerodermia e apresenta uma maior associação com a forma CRASH? Lembra que eu falei para vocês? Eu mantenho essa questão pela questão histórica. A presença desse alto anticorpo prediz um envolvimento cutâneo limitado e uma probabilidade diminuída para doença pulmonar intersticial. Gente, bateu o olho, é anticentrómero, vocês não podem errar uma questão fácil dessas. Mulher de 42 anos de idade, referindo disfagia, palidez seguida de cianose nas mãos, principalmente nos meses mais frios, espessamento e endurecimento da pele. Além disso, há telangiectasias, cansaço e alopécia. Radiografia de tórax sugerindo doença intersticial pulmonar e sinais de hipertensão pulmonar. O alto anticorpo, que, ao ser encontrado nessa paciente, se correlacionaria com o aparecimento de doença intersticial pulmonar e com mau prognóstico, gente, não tenho dúvida, antisclero 70 ou antitopoisomerase 1, que é o outro nome. Cada lugar do Brasil se chama de um nome. Qual que é o tratamento? Veja, se eu tenho uma vasculopatia, o que eu vou fazer? Eu vou vasodilatar. Posso usar bloqueador de canal de cálcio, inibidor da fosfodiesterase, inclusive prostanoide endovenoso, se as úlceras forem muito graves. Existe uma manifestação clínica que é a crise renal esclerodérmica. A crise renal esclerodérmica é como se fosse um fenômeno de Renault no rim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vasodilatar. Nesses casos, eu posso ter uma hipertensão arterial maligna progressiva, eu posso ter uma piora da função renal progressiva, e o tratamento é com IECA em altas doses, captopril geralmente em dose de 100 a 200 mg por dia. Bom, se eu tenho quadros sistêmicos, eu trato também sistemicamente. Algumas das manifestações principais são pele, principalmente com espessamento cutâneo, então eu posso usar metotrexato, microfilona de mofetila. Se for um quadro muito cutâneo extenso, eu dou aquela paulada igual no lúpus, posso fazer ciclofosfamida. Se eu tenho um pulmão ruim, principalmente com interstiçopatia, eu posso tratar com indução. Eu dou uma paulada, eu estou perdendo o órgão nobre. Ciclofosfamida, rituximab. Doença do refluxo, esofagopatia, inclusive na síndrome CRASH a gente citou, é muito comum. Então eu vou lá e protejo esse meu estômago e esôfago para evitar uma progressão, por exemplo, para um esôfago de Barrett. Muito protetor gástrico e procinético. Por fim, no Brasil, a gente já tem pacientes que inclusive fizeram transplante de medula óssea terapêuticos para esclerose sistêmica. São pacientes geralmente com doenças difusas, uma pele ainda não muito grave, um pulmão não muito grave, mas é aquele perfil de paciente que você sabe que vai piorar. O TMO se mostrou efetivo nesse perfil de pacientes, principalmente com esses quadros mais precoces. Entretanto, a mortalidade ainda é alta, considerando os aspectos inerentes a esse tratamento. Então, quero agradecer, meu muito obrigado.